Vencer o desamor, resumo do capítulo 86. Daphne conversa com Gael e rejeita suas explicações. Gael implora a Daphne que não saia e a beija. 3 dias antes, Lino teme que Ariadna saiba que ele e Eliseu são a mesma pessoa. Lino fica muito apreensivo com a aproximação de Ariadna e Açucena. Álvaro pede para conhecer melhor a cúmplice de Lino, que o paparica. Graziella comenta com Álvaro que vai deixar a vida de prostituta, pois vai ter que ir embora. Álvaro descobre que Graziella não sabe dirigir, o que desmente a versão de Lino. Eduardo deseja que Ariadna perca a guarda de Tadeu só para vê-la sofrer. Ariadna afirma para Eduardo que durante a tarde vai embora da casa de Bárbara. Estefânia intervém e afirma que aquele não é lugar para discussões. Eduardo se estressa com Estefânia. Tadeu aparece e cumprimenta Ariadna, mas não dá bola ao pai. Estefânia pede a Ariadna que tenha muito cuidado com Eduardo, pois o juiz pode decidir que a criança vá para uma instituição de assistência social caso os pais não inspirem confiança. Davi parabeniza Daphne pelo seu trabalho. Davi convida Daphne para comer, mas ela recusa. Davi insiste e Daphne teme que os funcionários pensem que eles possuem uma relação. Davi não liga e Daphne acaba aceitando o convite. Gael fala com o supervisor da empresa de Miami e acerta os últimos detalhes de sua transferência. O gerente conta a Gael que já tem um cliente latino interessado em sua campanha. João José aparece durante a entrevista de Gael. Gael elogia João José para o empresário. Ariadna conta a Tadeu que eles vão embora. Ariadna manda uma mensagem a Álvaro pedindo para encontrá-lo. Ariadna recebe um e-mail e se alegra. Lino surpreende Ariadna. Graziella conta para Álvaro que ele deve pagá-la pelo serviço. Álvaro deseja apurar mais sobre a moça, que explica o motivo de ter escolhido a boa vida. Álvaro sugere que o trabalho de Graziella é vender, e ela estranha. Álvaro confessa para Graziella que não é um cliente e tenta se justificar. Álvaro comenta com Graziella que um dos clientes dela é o futuro marido de sua mãe. Álvaro fala sobre Lino com Graziella e a deixa apavorada. Lino pede para se dar bem com Ariadna e revela que a admira. Ariadna não entende a insistência de Lino. Lino sugere que Ariadna continue procurando o estuprador e ela confirma. Ariadna afirma a Lino que ainda não sabe a identidade do abusador. Lino tenta se reconciliar com Ariadna. Ariadna joga na cara de Lino mais uma vez que ele não a agrada e revela que não acredita nele. Lino deseja que Ariadna encontre o bandido e ela garante que vai encontrá-lo. Álvaro tenta convencer Graziella a falar o que sabe, mas ela sente muito medo da retaliação de Lino. Graziella se recusa a falar das falcatruas de Lino. Álvaro exige saber a verdade e esclarece que Graziella pode se meter em problemas legais por ser cúmplice de Lino. Graziella afirma a Álvaro que Lino pode se livrar de tudo, enquanto ela se prejudicaria. Álvaro insiste, mas não consegue convencê-la. Álvaro recebe a mensagem de Ariadna e Graziella aproveita a distração para fugir. Gema ajuda Imelda, que não está enxergando bem pela falta de seus óculos. Gema ensina matemática a Imelda. Imelda se surpreende com Gema. Gema e Imelda conversam. Gema fala para Imelda que pensar no filho que está esperando a anima. Gema emociona Imelda. Imelda comenta com Gema que adora as crianças. Gema aconselha Imelda a procurar Estefânia para saber mais sobre seu neto. Imelda dispensa os conselhos de Gema, mas fica pensativa. Bárbara fala para Lino que está triste por ter perdido a amizade de Imelda e também lamenta que o negócio tenha sido desmanchado. Lino consola Bárbara e se declara para ela. Bárbara afirma a Lino que Eduardo está mal por culpa de Ariadna. Lino aconselha Bárbara que se distancie de seus filhos e a pressiona para que todos cedam suas partes da casa. Bárbara comenta para Lino que Daphne será um problema. Davi percebe que Daphne está cabisbaixa e a questiona. Daphne confessa a Davi que terminou com Gael. Davi apoia Daphne e a consola. Davi confessa a Daphne que ainda não esqueceu sua esposa, que morreu há 4 anos. Conrado orienta Ariadna, que sente medo de Eduardo. Ariadna critica Eduardo para Conrado e pede ao advogado que não comente nada com Álvaro. Conrado fala a Ariadna e Álvaro que eles devem esperar a decisão do juiz no processo. Ariadna conta para Álvaro que vai viver em um hotel com Tadeu enquanto o apartamento que alugou ainda não estiver disponível. Álvaro oferece seu estúdio para Ariadna, que recusa por achar que Eduardo usaria esse fator contra ela. O advogado de Eduardo o orienta. Eduardo assegura que está tranquilo, mas o defensor pede que ele se prepare para o pior. Eduardo comenta com o advogado que já tem um plano B e o surpreende. Davi desabafa com Daphne, que o entende perfeitamente. Daphne confessa para Davi que Gael nunca lhe entendeu.
Davi garante que nunca vai se relacionar com outra mulher. Davi se culpa pela morte de Brenda, pois ele queria ser pai e a esposa morreu durante o parto. Daphne também se culpa pela morte de Nestor. Álvaro revela a Ariadna que Lino estava com uma prostituta no dia do assassinato de Olga. Ariadna não sabe de onde Lino tirou seu dinheiro, já que não vendeu o carro e suspeita. Gael flagra Daphne e Davi conversando. Gael aborda Daphne. Gael faz insinuações sobre Davi para Daphne, que o rejeita. Gael comenta com Daphne que vai continuar visitando Bárbara. Daphne deseja que o condomínio já esteja pronto quando Gael voltar. Gael revela a Daphne que Bárbara desistiu da construção. Daphne briga com Bárbara por estar impedindo a obra do conjunto habitacional sem seu consentimento. Bárbara discute com Daphne e Lino defende a noiva. Daphne garante que Bárbara não vai lhe enrolar. Gael tenta consolar Daphne, mas a camponesa despreza seu consolo. Bárbara afirma para Daphne que ela não deveria ter direito a nada. Daphne enfrenta Bárbara. Gema pede para ir embora e Imelda autoriza. Imelda elogia o trabalho de Gema e paga uma miséria para a jovem. Gael aconselha Bárbara sobre Lino. Bárbara rejeita os conselhos de Gael. Gael deduz que Lino convenceu Bárbara a desistir da construção. Bárbara se justifica e afirma que não quer perder suas lembranças. Bárbara garante ao filho que não vai voltar atrás. Bárbara pede a Gael que ceda sua parte da casa para ela e o publicitário informa que vai fazer tudo o que ela pedir. Bárbara garante que está feliz e assegura que sua vida está ao lado de Lino e vai ser repleta de felicidade. Bárbara exige a Gael que respeite sua relação. Bárbara pede ao filho que não procure pretextos para se encontrar com Daphne. Ariadna carrega suas malas e Bárbara deseja saber para onde a nora está indo sem móveis e com uma mão na frente e outra atrás. Ariadna avisa a Bárbara que o apartamento alugado já está mobiliado. Tadeu se despede de Bárbara e a emociona. Bárbara culpa Ariadna por ter se envolvido com um homem errado. Tadeu pergunta se Álvaro é um homem errado, mas Ariadna nega. Ariadna afirma para Bárbara que o único responsável por tudo é Eduardo. Bárbara chora pela partida de Tadeu e reconhece para Lino que Ariadna é uma grande mãe. Eduardo briga com Bárbara por ter deixado Ariadna partir. Lino tenta intervir e Eduardo discute com ele. Eduardo revela a Bárbara que está processando Ariadna, mas teme que vai perder o processo. Álvaro dá as boas-vindas para Ariadna e Tadeu, que vão ficar em seu estúdio por alguns dias. Tadeu sente falta de suas coisas e Ariadna explica a situação. Tadeu agradece Álvaro por ter feito Ariadna feliz e os comove. 3 dias depois, Ariadna fala para Cassandra que já vai para o apartamento definitivo. Ariadna conta para Cassandra que Álvaro vai esperar um pouco antes de morar com ela e Tadeu. Ariadna revela à amiga que conseguiu um trabalho para escrever matérias empresariais. Cassandra deseja sorte à amiga no julgamento. Ariadna se preocupa com o sumiço de Açucena. Ariadna garante a Cassandra que elas estão perto de uma grande revelação. Daphne comenta com Bárbara que a casa está vazia sem Ariadna e Tadeu. Bárbara rejeita o assunto e afirma que já está cansada de conversar sobre Ariadna. Daphne fala para Bárbara que está sem dormir por culpa dela, já que a madame desistiu do conjunto habitacional. Bárbara revela a Daphne que os filhos vão ceder a parte deles para ela. Lino aparece e Bárbara o agrada. Açucena faz uma chamada de vídeo com Ariadna e Cassandra. Cassandra apoia Açucena, que a agradece. Açucena fala para jornalistas que foi constantemente ameaçada por Eliseu por conta do telefone, revelando que o bandido a aterrorizava. Ariadna deseja saber onde Joaquim escondeu o celular, mas Açucena não sabe responder. No passado, Açucena comenta com Joaquim que está sendo seguida e acredita que o mesmo está havendo com ele. Joaquim afirma a Açucena que o celular está muito bem guardado e garante que absolutamente ninguém sabe onde o aparelho está. Joaquim comenta sobre o avanço do caso com Açucena e afirma que quer fazer um alvoroço midiático para pressionar as autoridades. Açucena deseja ver Joaquim mais vezes, mas ele nega por ter que inventar pretextos para Bárbara sempre que sai. Joaquim comenta com Açucena que não quer que Bárbara pense o que não existe. Açucena se despede de Joaquim. Joaquim lê uma ameaça anônima que deixaram no capô de seu carro. No presente, Açucena garante a Ariadna que Joaquim também foi ameaçado. Voltando ao passado, Joaquim aparece falando no telefone e vê uma mórbida coroa de flores desejando que sua família descanse em paz. A Açucena liga para Joaquim apavorada e o pressiona, assegurando que Eliseu vai matá-la. Joaquim tenta acalmar Açucena e afirma que eles não devem demonstrar que estão com medo. Açucena fala para Joaquim que vai fugir e ele concorda. Joaquim pega sua arma e a segura para caso haja uma emergência.
Lino afirma para Calisto que Joaquim ainda não sabe do que ele é capaz. Lino reprova as atitudes de Calisto. Lino planeja atacar Joaquim. No presente, Açucena revela aos jornalistas que as ameaças ficaram cada vez piores. Açucena lembra de quando se sentiu seguida enquanto caminhava. Na ocasião, Açucena entra em seu apartamento e é rendida por Calisto. Lino aparece e exige saber onde está o celular. Açucena tenta despistar Lino, mas não consegue. Calisto e Lino ameaçam Açucena. Açucena enfrenta Lino e expõe seu desejo para que ele passe o resto da vida na cadeia. Lino manda Calisto amarrar Açucena e juntos eles vasculham o apartamento. Lino se irrita por não encontrar nada e volta a ameaçar Açucena. Açucena garante que não está com o celular e Calisto a pressiona. Açucena xinga Calisto e o acusa de nem saber dar prazer a uma mulher. Lino avisa a Açucena que podia matá-la, mas evita e joga ácido em sua cara, a deformando para sempre. Calisto se surpreende com a atitude de Lino e Açucena grita desesperadamente. Calisto e Lino fogem. Calisto comenta com Lino que eles devem esquecer do assunto, pois Açucena não vai incomodá-los novamente. Lino deseja recuperar seu celular e afirma que vai se esconder por um tempo. Lino comenta com Calisto que Joaquim não o conhece, recomendando ao primo que recupere o aparelho. De volta à atualidade, Ariadna promete fazer justiça por Açucena. Gael espera Daphne na porta de seu trabalho e tenta se despedir da amada. Gael fala para Daphne que no dia seguinte vai para Miami e ela o deseja sorte. Gael pede a Daphne que o abrace e questiona sua insensibilidade. Daphne afirma que não quer sofrer e Gael alega que ela não faz nada para impedi-lo de ir embora. Daphne confessa que não vai conseguir se desprender de Nestor enquanto não encontrar o responsável por sua morte. Gael pergunta a Daphne se ela vai ficar sozinha o resto da vida. Álvaro conta para Conrado que ainda não há suspeitos da morte de Olga. Álvaro comenta que Lino mentiu para a polícia ao inventar que vendeu o carro no dia do crime. Conrado pergunta a Álvaro se ele suspeita de Lino, mas o arquiteto não sabe responder. Álvaro deduz que Lino provocou o incêndio no quarto só para comover Bárbara. Conrado pergunta a Álvaro quais as conclusões dos peritos sobre o incêndio. Gael alega que entende Daphne, mas a professora não acredita. Gael se entristece por ter que deixar Daphne. Daphne afirma a Gael que eles não têm os mesmos sonhos. Gael pensa que futuramente pode ser feliz para sempre com Daphne, mas ela alega que em breve ele vai ter outra. Gael jura a Daphne que a ama e afirma que ela o fez enxergar tudo de outra maneira. Daphne rejeita os comentários de Gael e deseja entrar para dar suas aulas quando ele a beija. Álvaro encontra Lino na casa. Álvaro fala para Lino que o aluguel do quarto é a fonte de renda de Bárbara. Lino comenta que perdeu o dinheiro da venda do carro no incêndio. Álvaro pergunta a Lino pelos peritos e o criminoso inventa que tudo foi um acidente. Álvaro não acredita e alega que tudo estava em boa qualidade. Bárbara aparece e Lino tenta sair, mas Álvaro impede. Bárbara deseja esclarecer algo com Álvaro, mas o arquiteto pede para falar primeiro. Álvaro revela a Bárbara que Lino se encontra com Graziella, uma prostituta que ele contrata há muito tempo pelas costas da madame.